Glória a Deus. Você que pode, se coloque de pé em reverência à palavra. Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 18. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz assim. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 18. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como de mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a permanecer no mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos, por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaicais
da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, por mais este momento podermos estar aqui na tua presença. Senhor Jesus, fala conosco à luz desta palavra. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Me esvazia de mim mesma e encha-me da tua graça, Pai. Pai, fala conosco à luz desta palavra, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar dando glória a Deus e aleluia. Queridos, Pedro escreve essa carta para os crentes, falando da segunda vinda de Jesus. Jesus voltará, irmãos. E isso é uma verdade na nossa vida. Os sinais estão evidentes, irmãos. Os sinais a cada dia estão mais evidentes. Passamos aí por uma pandemia, temos visto pessoas com fome, as guerras estourando, os terremotos, a falta do amor. Os sinais da volta de Jesus estão evidentes. E só não consegue ver quem está com seus olhos fechados para isso. E ele escreve essa palavra, e ele vai advertindo o povo de Deus, e ele vai lembrando o povo de Deus da volta de Jesus, que é verdade. Queridos, quantas vezes quando eu era criança, eu lia um outdoor bem grande lá em São Paulo, que eu morava em São Paulo, escrito, Jesus está voltando. Mas eu não era cristã e eu li aquilo, Jesus está voltando. E eu nunca me esqueci daquele outdoor. Era um outdoor preto com as letras brancas e muito grande. Mas eu não entendia o que era aquilo. Mas hoje, irmãos, as igrejas abriram as suas portas. A mídia está pregando o evangelho. As rádios estão pregando o evangelho. A internet está pregando o evangelho. E falando da volta do Senhor Jesus. E às vezes nós pensamos, mas será que todo mundo sabe da volta de Jesus? Ainda não. Ainda tem pessoas que não reconhecem a volta de Jesus como sendo verdadeira, irmãos. Por incrível que pareça. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus lá em Lucas 21, 28. A palavra de Deus nos diz assim. Aliás, vamos ler do versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Queridos, Jesus está voltando. Isso é uma realidade. Nós não sabemos o dia e a hora em que Jesus vai voltar. Mas tem pessoas que não creem na volta de Jesus. Como tem pessoas apavoradas por conta da volta de Jesus. Mas a palavra de Deus fala para nós erguermos os nossos olhos, que a nossa redenção está chegando e Jesus, Ele vem buscar a sua noiva. Então nós temos que ter convicção, eu quero morar no céu, eu quero a minha salvação e ponto. E isso é uma convicção que eu e você temos que ter. Mas de acordo com a palavra que nós lemos, ele coloca aqui no versículo 1, ele começa chamando os irmãos de amados, de uma forma carinhosa, de uma forma de conforto. Ele fala, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, ou seja, ele já tinha alertado.
Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Ou seja, vocês já sabem que Jesus está voltando, mas eu estou aqui para lembrar vocês que Jesus está voltando. É isso que Pedro está falando aqui. Sabe, tem horas que nós precisamos lembrar disso. Tem horas que parece que esse mundo aqui, tem pessoas que acham esse mundo tão melhor do que o céu. Tem pessoas que se alegram com coisas tão passageiras desse mundo e precisam ser lembrados. Jesus está voltando. Ele tem o melhor para cada um de nós. Mas ele continua lá no versículo 2, falando que a palavra é verdade, e essa palavra ele não inventou. Essa palavra ela já foi pregada pelos profetas, bem como mandamento do Senhor e Salvador por Jesus Cristo e ensinado pelos vossos apóstolos. Ou seja, a palavra é verdade. Jesus está voltando. Se você acha que isso está muito distante, se você acha que isso não é para você, agarra essa palavra hoje e queira estar na presença de Deus. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo exatamente o que está nessa palavra. A palavra de Deus lá no versículo 3 fala que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. É o que mais nós temos visto. O que nós temos visto? Falsos profetas, que mudam até a doutrina, querem mudar o que a palavra ensina. Ao invés de se redimir ali com o Senhor, ao invés de renunciar o pecado, pelo contrário, mudam segundo as suas próprias paixões. Sabe, irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo difícil. A Bíblia nos diz que o povo perece por falta de conhecimento da palavra. Porque se nós conhecemos a palavra, nós não vamos cair no laço do adversário. Mas se nós não conhecemos, hoje de manhã até nós estávamos uma aula maravilhosa, irmãos, sobre o batismo do Espírito Santo. Você que não tem vindo na escola bíblica, venha. Escola bíblica é maravilhosa. E você vem, você não vem, você acaba perdendo. Queridos, quantas pessoas estão caindo no laço do adversário? O adversário querendo suprir as suas próprias paixões, suprir os seus próprios interesses. Olha o que diz o versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Queridos, muitos não acreditam que Jesus está voltando. Tem até gente pregando isso, que é um absurdo, irmãos. E questionam onde está a promessa da sua vinda. A palavra de Deus, ela é pura, ela é genuína, ela é verdadeira. E quem somos nós para questionar a palavra de Deus? A palavra, ela é verdade na nossa vida, irmãos. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E o que está acontecendo aí nesse mundo? Olha o que diz o versículo 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Não é a memória deles que está fraca, não. É que eles querem fazer doutrinas de homens, mas eles esquecem que pela palavra a terra foi formada, e pela palavra o Senhor enviou o dilúvio, e pela palavra Jesus está voltando. Pela palavra, irmãos, palavra é verdade, e nós não podemos cair, irmãos. Sabe, irmãos, nós aqui na igreja, nós temos um temor muito grande quando vamos fazer uma campanha.
Porque tem pessoas que se apegam à campanha achando que aquilo vai decidir a sua vida, sendo que é isto que decide a sua vida. E muitas vezes, a pessoa se agarra ali naquela campanha, só vem na igreja para receber uma bênção, mas não medita na palavra de Deus. Sabe, irmão, se nós fizéssemos uma campanha aqui, nós vamos jejuar, orar, meditar na palavra, então nós vamos ler aqui nessa campanha, todo mundo tem que ler aí o livro de Salmos inteiro, jejuar 7 dias. Meu Deus, será que a igreja encheria com essa campanha? Sabe, irmãos, está na hora de sair do conformismo. Está na hora de nós sairmos da zona de conforto e engolir qualquer coisa. Aqui não tem a campanha do tijolinho para você ter a sua casa própria. Aqui não tem a campanha do sopro, né? Que nem nós falamos hoje, do sopro. Não, ninguém vai assoprar na sua cara. Não, irmãos. Nós somos palavra, palavra que cura, que liberta, que transforma. Porque aberta é a boca de Deus falando conosco. A palavra tem poder sobre a minha vida e a tua. Jesus está voltando, irmãos. E nós temos que estar fortalecidos na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também nos diz aqui no versículo de número 6. Pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Porque ninguém acreditava que Deus iria mandar um dilúvio. E de repente, quando ninguém acreditou, Deus mandou o dilúvio. E nós precisamos estar alertas, irmãos. Nós precisamos estar alertas. Jesus está voltando. No versículo 7 fala, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra. É a mesma palavra. Ela não mudou, porque Jesus, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tem sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo. Ou seja, pela mesma palavra, Deus trará o dia do juízo. É pela mesma palavra. Irmãos, nós temos que nos preparar. É uma palavra de preparação. Sabe, irmãos, é tempo de nos prepararmos. Muitas pessoas falam assim, imagina, Jesus vai demorar ainda para voltar. Irmãos, olha tudo que está acontecendo à nossa volta. Olha tudo que nós estamos passando. É pela palavra. A palavra de Deus lá no versículo 8 fala, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, tem crente achando que Jesus está demorando para voltar. Tem crente achando, desistindo de esperar a volta de Jesus. Mas o tempo é do Senhor e há um motivo para isso. Aonde que está o motivo? Está lá no versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Tem um motivo desse tempo, irmãos. O Senhor quer que todos cheguem ao arrependimento. E aí eu te convido a abrir a palavra de Deus comigo lá em Ezequiel 33, versículo 11. A palavra de Deus nos diz assim: diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Aleluias. O Senhor está falando para nós. Por que nós estamos jogando a nossa salvação fora? Se Jesus tem prazer que todos se arrependam, que todos sejam salvos.
Por que nós jogamos a nossa salvação fora por momentos, por situações, por problemas, por um diagnóstico? Não. Jesus está voltando e Ele é maior do que tudo que nós passamos, irmãos. E é isso que nós temos que nos apegar. Mas a palavra continua, falando como o Senhor virá. Pedro fala, virá entretanto como ladrão, o dia do Senhor. O ladrão bate na porta e fala assim, eu vim te roubar? Não. Ele virá num piscar de olhos, a Bíblia nos diz. Sabe, irmãos, Ele virá quando as trombetas soarem, todos vão ouvir. Ele virá de uma forma presencial. Ele virá inesperadamente, ninguém vai estar esperando. Mas Jesus vai voltar. E nós temos que estar atentos. E aí a palavra fala, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e elementos se desfarão, abrasados também a terra, suas obras que nela existem serão atingidas, ou seja, será incendiado o céu e a terra, e todas as obras que nela há. Pastora, mas que medo! Não, irmãos. Se nós estamos firmados em Jesus, se nós temos convicção da nossa salvação, nós não precisamos temer. Jesus está voltando. Ele vem buscar a sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E igreja sou eu e é você. Isso tudo vai ficar, irmãos. Mas nós vamos subir. Mas ele continua falando. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ou seja, nós precisamos estar enraizados em Cristo. E aí ele fala, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Ele usa dois termos aqui. Esperando. Você está esperando a volta de Jesus? Ou você fala assim, ai Jesus, hoje não, hoje não, hoje não. Jesus, amanhã, hoje não, amanhã não, não, não. Você está esperando verdadeiramente, com esperança, Jesus vem me buscar. Eu não vou ter dor, eu não vou ter choro, eu não vou ter pranto, não vai ter enfermidade, não vai ter inimizade. Lá é o melhor lugar para nós. Mas ele usa um outro termo, apressando a vinda do dia de Deus. Espera aí. Ele está falando aqui na palavra que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. E agora ele está falando, apressando a vinda do dia de Deus. Como é que nós podemos apressar a vinda de Deus? Sabe como? Fazendo exatamente o que está em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Eu preciso fazer isso, você precisa fazer isso. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. As pessoas precisam ser salvas. Elas precisam escutar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. E Ele nos amou primeiro. Então nós temos que fazer o nosso papel. Qual é o nosso papel? Pregar o evangelho. Pastora, mas eu não sou boa do púlpito. Irmãos, pregar o evangelho aqui em cima é fácil. Agora pregar lá fora, para aquele que está perdido, para aquele que todo mundo fala, olha, esse daqui não tem mais jeito. Talvez você tenha alguém da sua família assim, que fala assim, ó, aquele lá não tem mais jeito, para Jesus tem jeito. Há uma promessa de Deus na minha família e na tua. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós temos que fazer o idem, irmãos. Jesus nos chama para fazer o idem.
Mas ele continua essa carta falando assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Ou seja, se esforce para estar na presença de Deus. Se é isso que você tem esperado, se esforça. Olha a palavra de Deus no versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, por serdes achado por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Nós temos que nos esforçar. Será que todos os dias nós estamos em paz? Será que todos os dias nós estamos sem mácula e irrepreensíveis? Não, irmãos, mas nós temos que lutar. Talvez você seja uma pessoa muito nervosa. Eu vou até contar um testemunho aqui. O meu marido era muito nervoso, mas Deus fez uma obra linda na vida dele. Deus passou um bálsamo assim no coração dele e transformou o meu esposo. Sabe, todo mundo achava que ele brigava, que ele fazia, que ele... Olha, Deus mudou a nossa história. Eu também era assim. Eu brigava, eu falava. Hoje eu me calo. Sabe por quê? Sabe o que eu penso? E se Jesus voltar agora? Como é que ele vai me achar? Ele vai me achar batendo boca, xingando, perdendo a paz? Como é que Jesus vai me achar se ele voltar agora? Se Jesus voltasse agora, nesse momento, como é que ele iria te achar? Já parou para pensar nisso? Eu sou uma pessoa que eu prefiro pedir perdão mesmo sem estar errado, só para ficar em paz. Só para ter paz. Eu prefiro assim, sabe, eu prefiro que os outros tenham razão. Eu estou em paz. Porque eu quero a minha salvação. E a palavra de Deus ainda fala assim: achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Você já parou para pensar que nós temos que ter uma vida de santidade? É isso que a palavra está falando? E uma vida de santidade é uma vida separada das coisas do mundo. Ou seja, pastor, então eu não trabalho mais, minha empresa lá é do mundo. Não, não é isso. Mas eu tenho que ser óleo. Sabe o que é óleo? É aquele que não se mistura na água. Eu preciso ser a diferença onde eu colocar a planta dos meus pés. Eu preciso ser achado em paz. Eu preciso ser achado sem mácula, irrepreensível na vinda do Senhor. Então eu preciso fazer a diferença onde eu estiver. Eu preciso estar ali nos pés do Senhor. Eu preciso pedir para o Senhor: mata a minha carne para as coisas desse mundo. Mata a minha carne. Mata a minha carne para as coisas desse mundo. Tem pessoas que abrem a boca, 10 palavras, 9,75 são palavrões. Misericórdia, se soubesse que o palavrão, ele é uma obra maligna do diabo, não falaria um. Tem pessoas que xingam os filhos, xingam o marido, xingam a mulher. Não faça isso. Que o Senhor venha nos achar, queridos, em paz, sem mácula e irrepreensível. Mas a palavra de Deus também fala: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o vosso amado irmão Paulo vos escreveu. Aí ele vai descrever que Paulo, ele já escreveu sobre a vinda do Senhor. E que tem palavras de Paulo que para ele era muito difícil de entender. E ele reconhece que Paulo tinha sabedoria dada por Deus. E o que ele nos ensina aqui? Precisamos buscar a palavra de Deus, sabedoria do céu na palavra de Deus. Precisamos estudar a palavra. Outro dia eu vi o pastor José Colares falando: escreva. Pastor José Colares, acho que eu tenho uns 30 cadernos escritos.
Eu escrevo tudo. Na minha casa tem muitos cadernos. Tudo, irmãos. Eu grifo tudo. Eu escrevo tudo. Eu estou aqui preparando a palavra. Eu passo tudo num caderno. Aí eu vou escrevendo. Depois eu volto. E depois, sabe, eu pesquiso daqui, eu pesquiso dali. Eu tenho um monte de Bíblias, irmãos. Eu não tenho só essa Bíblia. Eu tenho várias Bíblias de estudo. Queridos, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós não podemos abrir a Bíblia só no dia que vem no culto. Nós não podemos ser moderno demais e só trazer a Bíblia no celular, olha ali, depois apaga, tchum, acabou. Não, essa palavra ela tem que penetrar no mais profundo da nossa alma. Ela tem que mudar a minha história e a tua história. Ela tem que nos transformar. É isso que Pedro está falando aqui. Jesus está voltando e nós temos que ser transformados por essa palavra, irmãos. Mas ele fala no versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Ou seja, o que ele está falando aqui? Para de ser crente gangorra. Sabe crente gangorra? Uma hora, ai, glória a Deus, aleluia, está tudo bem. Aí passa uma luta, fala, ai, não, Deus não me ouve, Deus não quer. Isso não existe, irmãos. Deus é Deus e ponto. Na tristeza, na angústia, Deus é Deus. Na alegria, na bonança, Deus é Deus. Em todo tempo, Deus é Deus. Então nós temos que parar de ser mole. Temos que ser firmes, irmão, na presença de Deus. Ou eu estou fortalecido, enraizado, alicerçado na presença de Deus, que vai passar o vento, vai passar a tempestade, mas eu vou permanecer. Eu e você precisamos permanecer. Eu queria que os músicos subissem aqui. Eu preciso permanecer, você precisa permanecer na presença de Deus. Eu preciso estar firmado. Não dá para estar firmado somente quando está tudo bem. Ai, só vou para o culto quando estiver tudo bem. Só vou para o culto quando eu arrumar um emprego. Eu só vou para o culto quando eu for curado. Tem pessoas que acham que Deus só cura a carne. Mas Deus, Ele tem em primeiro lugar a cura da alma. Tem pessoas que não entendem isso. Tem gente que Deus salva meio-dia e 15 e recolhe. Com a cura da alma. Queridos, e ele termina essa palavra, lá no versículo 18. Eu gostaria que toda a igreja lesse comigo o versículo 18. No versículo 18, eu vou te convidar, você que pode se colocar de pé. Nós vamos ler todos juntos. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia do eterno. Deus espera de nós um relacionamento verdadeiro. Deus espera renúncia. Deus espera de nós algo diferente. Nós não podemos viver numa mesmice. Nós temos que estar preparados. E esse relacionamento, queridos, não pode ser só aqui entre quatro paredes, não. Tem que ser lá no quarto, lá no seu quarto. Lá na mesa da sua cozinha ou do seu escritório. Esse relacionamento, ele tem que ser mais profundo. Nós temos que mergulhar nas águas mais profundas. A Bíblia nos conta a parábola das 10 virgens. 5 loucas e 5 sábias. As sábias levaram as suas lâmpadas cheias do azeite. As 5 tolas foram comprar o azeite e Jesus voltou. E elas ficam gritando, abre a porta. Mas não teve mais tempo.
Como é que está a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus? Queridos, nós temos que ser as 5 prudentes, as 5 sábias. As nossas lâmpadas têm que estar cheias do azeite, e elas vão estar cheias do azeite quando nós meditarmos na palavra de Deus. Quando nós buscarmos mais da graça e do conhecimento de Deus. Porque também só conhecimento sem a graça, sem a presença de Deus é nada. É nada. Se eu ler a Bíblia como um livro é nada. Mas se eu pedir a inspiração para o Espírito Santo me revelar, cheia da graça de Deus, ela penetra no mais profundo da minha alma. Ela muda a minha história. Ela muda a minha família. Ela muda. Mas nós precisamos desse relacionamento. Deus está nos chamando para um relacionamento verdadeiro com Ele. E nós estamos muitas vezes dormindo, irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E qual é o relacionamento? E eu vou falar para você, é luta. É luta para ler a palavra. É luta para meditar na palavra. É luta para orar. É luta. Mas quando você vence essa luta e você começa a se dedicar, Deus vai falando com você e você se torna dependente de Deus. Então nós precisamos desse relacionamento, queridos. Jesus está voltando. E Jesus quer te salvar. Mas tudo depende de cada um de nós. Tudo depende. Pastora, mas eu já aceitei a Jesus, eu vou para o culto, eu sou batizado. Eu já fiz os procedimentos. Isso não quer dizer nada. É um processo de conversão. E essa conversão vem daqui de dentro para fora. Jesus me transforma de dentro para fora. Eu preciso aceitar a Jesus, porque a Bíblia diz, lá em Romanos 10, que com a minha boca eu confesso a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ali é o primeiro passo. Mas quem te aceitou foi Jesus, porque a Bíblia também nos diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu a nós. Então, em primeiro lugar, Ele te aceitou da maneira que você está. Aí você desceu as águas do batismo, segundo passo. E agora vai buscar intimidade, relacionamento com Deus. E Deus vai falar com você.